voltamos com mais um bloco de informação e, é claro, falando ainda sobre política aqui no Jornal da Manhã com ele, o Piara Bosque, já está conectado conosco. Piara, boa quinta para você, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes da Jovem Pan Joinville, bom dia a todos. O Piara, informação é de que o Sargento Lima assume a pasta de Segurança Pública amanhã, sexta-feira, às 4 horas da tarde. Junto com ele, outros nomes também que irão assumir o secretariado do governo do estado. O que motivou, Piara, essa mudança de cadeiras do governo estadual, que teve um lugar especial, inclusive, para um familiar do governador? Enfim, detalhe essas mudanças aí, para que o ouvinte possa entender um pouquinho do que está acontecendo aqui no estado. Então, essa reforma do secretariado do governador Jorginho Melo vem sendo costurada e tratada publicamente, inclusive, nos últimos 2 meses, pelo menos. É algo que que foi sendo maturado no governo do estado. A definição do Felipe Melo como secretário da Casa Civil, advogado, filho do governador, foi um martelo batido na véspera, na noite de terça-feira. Foi a última conversa entre os dois. Ambos sabiam o desgaste da nomeação que o filho gera, acusações de nepotismo, etc., favorecimento familiar, mas o entendimento de que neste momento não havia uma outra solução para a articulação política do governo. O Felipe Melo, na prática, ele já fazia essa articulação política, ele participou de todas as articulações na Assembleia Legislativa, aprovação dos projetos que importavam ao governo, a Previdência, a Universidade Gratuita, ele participou muito, o que acabou até esvaziando um pouquinho o papel do ex-secretário Estênio Sorato. Então, o Felipe Melo não assumiu no início do ano, no início do mandato, pela previsão desse desgaste. Nesse momento, eles entenderam que, como havia, inclusive dentro da própria Assembleia, pedidos para que Felipe Melo fosse o secretário, justamente porque ele tem um elo direto com o governador Jorginho Melo é um governador que centraliza muito e acaba não empoderando os seus articuladores políticos. E na Assembleia entende-se que, com Felipe Melo, com acesso direto ao governador, os acordos vão chegar ao gabinete do governador. Vamos ver como é que isso vai funcionar na prática. O desgaste foi grande, virou notícia nacional ontem. A gente sabe, Jorginho Melo é um dos governadores mais bolsonaristas e isso gera um olhar diferenciado aqui para Santa Catarina. A oposição também bateu forte, especialmente nomes do PT, como Décio Lima, como Ana Paula Lima, Pedro Kizai, mas isso já estava previsto na cúpula. As demais mudanças são mudanças de ajustes pontuais de peças que o governo entende que poderiam, funções onde poderia ter desempenhado mais, a gente que troca de posição, então a gente tem esses arranjos. O Sargento Lima é um arranjo que vale muito para dar um protagonismo maior para a pasta de segurança pública, como a gente já vinha falando, e também para manter Maurício Peixe na Assembleia Legislativa. Ele é o primeiro suplente com a volta de Estênio Sorato, que saiu da Casa Civil. Ele teria que deixar a Assembleia Legislativa e com a chamada de Sargento Lima, ele acaba sendo mantido na Assembleia Legislativa. E aí tem outras mudanças, por exemplo, Moisés Girsman, que foi prefeito de Luzerna, um homem de confiança do governador, deixa a administração e vai para o CIASC. Ele tem um projeto, a carreira dele sempre muito ligada à inovação, e Luzerna tem projetos de inovação muito fortes, e eles entendem que no CIASC ele pode dar mais resultado. O Vânio Boing vem do IPREV, onde ele teve bastante protagonismo nesse primeiro ano do governo Jorginho Melo, vai ganhar mais funções, a administração tem vários projetos que estão ali esperando para deslanchar. As demais mudanças, assim, a que mais chamou a atenção foi na comunicação. Ele troca João de Biasi, que é um gestor de comunicação, é alguém que já foi secretário de comunicação no governo Raimundo Colombo, foi secretário de comunicação no Paraná, no governo de Ratinho Júnior, e foi recrutado de volta com um perfil de chefe de equipe de comunicação, e ele traz um publicitário, o publicitário João Paulo Gomes Vieira, que vai estar um perfil mais botar mais a cara do governador nas ações de comunicação, uma comunicação mais do Jorginho do que do governo. Aparentemente, essa é a intenção que está sendo colocada. E aquela mudança que a gente já vinha falando bastante também, o ex-deputado federal Coronel Armando deixa a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, e quem assume é o atual comandante do Corpo de Bombeiros, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Fabiano de Souza, que vai ser substituído pelo adjunto, Fabiano Neves. E, no mais, a SCPAR, o Renato Lacerda,
é um homem de carreira da Fazenda, já foi secretário da Fazenda no finalzinho do governo Colombo. A gente vê que tem bastante gente que já passou pela máquina sendo citado, né? E o IPREV, que perdeu o Vânio Boing, também é um gestor, o Luiz de Oliveira, um ex-besquiano. A gente sabe que o Jorginho Melo tem um laço muito forte com o BES, que foi do BES, conhece muita gente lá, acabou recrutando. Então são mudanças, alguns ajustes pontuais, ajustes também políticos. O Sargento Lima é um ajuste também político, e esse holofote no filho do governador. Não tem ilegalidade. Ela pode ser questionada, mas ela não tem ilegalidade, que o Supremo Tribunal Federal entende desde 2008 que o cargo de secretário é um cargo de agente político, e por isso não se aplica aquela regulamentação de nepotismo, de vedação, de contratação de parentes, que o próprio Supremo editou, mas entende que não vale para cargos de agente político. Ou seja, o governador Jorginho não pode nomear Felipe Melo como diretor numa secretaria, como gerente numa secretaria, mas pode nomear ele como secretário. O desgaste é político, mas legalmente não tem nenhum impedimento. É aquela história, né? Não é ilegal, mas não seria imoral. Enfim, a discussão vai ganhar ainda espaço nos próximos dias, certamente. Piara, você comentou sobre o Sargento Lima, né? Que assume a pasta da Secretaria de Segurança Pública, uma pasta que estava assim, né? Meio sem graça, no comando de Paulo César Ramos de Oliveira. Agora, como você disse, o Sargento Lima vai para lá, dá protagonismo à pasta, mas, por outro lado, se ele é um dos candidatos, ou é o candidato do PL à Prefeitura de Joinville, já no mês de abril, o secretário tem que deixar o cargo. Isso, toda essa mudança, não seria uso do governo para puramente interesse político nessa arrancada de 2024, mesmo com tantos desgastes possíveis? O Sargento Lima disse que vai para uma missão pontual, que tem um olhar específico para as pessoas em situação de rua, para evitar que isso vire o que a gente vive em grandes metrópoles, São Paulo, Rio, ou mesmo Porto Alegre. Agora, se o Sargento Lima ficar até abril mesmo, como é o plano dele, obviamente ele vai ganhar uma dimensão, um holofote desproporcional, e isso é importante para alguém que quer ser pré-candidato que quer ser candidato a prefeito de uma cidade como Joinville. A gente já viu isso em outros governos, em outros momentos, de um secretário ser colocado. Agora, 4 meses é muito pouco tempo. Vamos ver se é uma possibilidade. Ou se realmente ele vai sair em abril, ou se o Jorginho só vai dar uma cozinhada nele para ver se ele fica mais tempo. Não vejo nesse momento esse cenário, eu acho que ele fica até abril. Mas assim, é uma prática que não é só desse governo, usar o secretariado para dar visibilidade. Aí o eleitor vai julgar se isso é a forma mais correta. Por exemplo, um exemplo pontual também, o prefeito, um dos pré-candidatos do PL a prefeito de Itajaí, o Robson Coelho, é o adjunto de Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias. O secretário Beto Martins vai sair agora em março, em janeiro, na metade de janeiro, e volta só em março, justamente para que ele possa assumir a secretaria por 1 mês e meio e ganhar algum destaque, algum holofote lá na disputa interna de Itajaí. Ou seja, a política e a administração, eles se fundem muitas vezes. Aí o caráter eleitoreiro disso, quem tem que julgar é quem vai votar. É o tabuleiro de xadrez político aqui no estado de Santa Catarina se movimentando, né, Piara? Você continua acompanhando e amanhã a gente volta a nos falar aqui no Jornal da Manhã. Um grande abraço. Abraço, até amanhã.